Bom dia, meus amados irmãos. Vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical, lendo um texto maravilhoso que está em Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 20. Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Assim também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse texto maravilhoso foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Esse texto nos ensina grandes coisas, maravilhosos ensinamentos. Vemos aqui que o apóstolo Paulo estava preso, mas apesar de estar preso, ele não ficou passivo e acomodado. Fez o que estava ao seu alcance, que era ler, escrever as cartas e orar. Ele mesmo já havia declarado que ele poderia estar preso, mas a palavra de Deus não estava. Quando ele escreveu a Timóteo, ele falou o seguinte, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então, alguns estudiosos da Bíblia comentam que essa oração de Paulo, que começa no versículo 14 e vai até o 20, é uma oração que revela a essência da teologia de Paulo. Começa com a atitude de humilhação, caindo de joelhos, orando ao Pai. E quantos crentes estariam em melhor situação espiritual se tivessem também essa mesma atitude de Paulo? Veja que o texto começa com "quando penso em tudo isso", ou seja, Paulo valorizava tudo o que Deus já havia realizado na igreja de Éfeso e pede por fortalecimento na fé daqueles irmãos, crescimento espiritual, conhecimento do Senhor, sabendo também que mesmo que nos encontremos confinados, presos e até algemados, ainda temos a opção de orar ao Senhor e de meditar na sua palavra. Uma das coisas que a gente aprende também é que às vezes nós não experimentamos a plenitude do amor de Deus. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho foi repreendido pelo pai porque ele não experimentava o amor pleno de Deus em virtude de não conhecer verdadeiramente ao seu pai. Muitas vezes acontece também conosco. Temos a opção de sermos cheios da plenitude do amor de Deus, mas não usufruímos porque não temos o conhecimento e nem a comunhão essencial com o nosso Deus, que nos foi outorgada por Cristo. E aí, perdemos as bênçãos do Senhor, ou então, essas bênçãos são adiadas para quando tivermos um melhor amadurecimento na palavra de Deus. Uma coisa também que me chama a atenção nesse texto são os pedidos de Paulo. Ele não pede para ser solto, ele não pede por necessidades materiais, físicas. Ele pede pelos irmãos, ele pensa nos irmãos, ele pensa na igreja. Apesar de estar necessitado de muitas coisas, com certeza ele estava preso,
precisava de coisas, de materiais de higiene, todas essas coisas. E não vemos nessa oração nenhum pedido pessoal dele, mas vemos a preocupação dele pelos irmãos de Éfeso, pela igreja de Éfeso. Então, quando nós vemos a oração de Paulo nesse texto, ela é sintetizada nas palavras: fortaleza, poder interior, aprofundamento do amor, compreensão, experimentar o amor, preenchidos com toda a plenitude de vida, preenchidos com o poder que vem de Deus. Finalmente, Paulo conclui que Deus vai realizar muito mais do que os irmãos de Éfeso podiam pedir ou imaginar. Isso também é direcionado para nós. Ele nos dá muito mais do que podemos pedir ou imaginar nas nossas vidas. Ele fala também que a glória tem que ser de Deus. Deus deve ser glorificado por nós, individualmente, coletivamente e por todas as gerações. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti pelo Teu poder, graça e misericórdia na vida do Teu povo, da Tua igreja. Somos gratos pela Tua bondade, por nos dar muito mais do que pedimos e pensamos. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender os ensinamentos e os princípios da Tua palavra, para que possamos ser cheios da plenitude de Cristo. Em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Vamos então dar continuidade à nossa escola. Eu passo a palavra então agora para o pastor Mansueto. Bom dia, irmãos. Bom dia, meus queridos irmãos. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Mas antes, lembrar aos irmãos, nós estamos estudando a carta de Tiago. Nós estamos estudando sobre o tema do cristianismo vintage, aquele antigo, mas de excelente qualidade, aliás, o único de excelente qualidade, tá certo? E hoje nós vamos continuar no capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 13, e vamos ver aquilo que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Vamos então curvar as nossas cabeças e vamos orar nesse instante. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Sabemos, Pai, se é ela a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, Pai, com os Teus servos, ó Pai, reunidos em seus lares. Abençoa, Pai, cada uma das famílias que fazem parte da igreja, da congregação. Também aqueles que têm nos acompanhado, ó Pai, pelas redes sociais. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de nessa manhã podermos mais uma vez estudar a Tua palavra. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos, nos dá sabedoria, Pai, para que a Tua palavra possa ir de encontro aos nossos corações e possa, Deus, operar mudanças em nossas vidas, para que possamos vivê-las para a honra e glória do Teu nome. Pois é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, então vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias para a carta de Tiago, capítulo 3, e vamos fazer a leitura. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. E nos diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Então, que o Senhor aplique aos nossos corações, a sua bendita palavra e nos ajude a vivermos por meio dela.
Meus queridos irmãos, a história, né, ela é construída a partir de fatos, né? A história ela é construída a partir de fatos que marcam o cotidiano da gente, né? Isto é, certos acontecimentos, né, ocasionalmente transformam o curso das coisas, né, para o bem ou para o mal. Então, por exemplo, a cultura ocidental foi radicalmente transformada, né, em meados do século XVIII, né, pelo que ficou conhecido como Iluminismo, né? Então, a França, ela foi o berço desse movimento cultural, né, da elite intelectual europeia. Então, o que se buscava ali era mobilizar o poder da razão, né, a fim de se reformar a sociedade e o conhecimento herdado da tradição medieval. Então, defendia-se ali o uso da razão como o melhor caminho, né, o melhor caminho para se alcançar a liberdade, né, a autonomia e a emancipação. Então, o iluminismo transformou radicalmente a concepção de mundo no Ocidente, né? Então, reagindo aí ao absolutismo europeu, né, que tinha como características principais, dentre outras, a influência cultural, né, da Igreja Católica e a censura, né, das ideias perigosas, né, o iluminismo descartou então o princípio da revelação de Deus, né? Então, a medida de todas as coisas não era mais a Bíblia, tá certo? Não era mais a Bíblia, mas a razão humana, tá certo? Então, as grandes descobertas científicas eram o que motivavam então os pensadores franceses, né? Todos se viam capazes além da conta, né? Todos se viam capazes além da conta. Agora, é claro, meus queridos irmãos, que eles ignoravam que a maioria desses avanços, né, da ciência era resultado do trabalho de cientistas cristãos professos, né, que após a Reforma Protestante, né, pensavam da seguinte forma: se nós temos que escutar a Bíblia, o livro sagrado, para ouvir o que Deus diz, nós também devemos escutar as obras da criação, né, o livro da natureza, para ouvir como Deus criou, né, todas as coisas e como essas coisas elas funcionam, né? Então, foi mais ou menos assim, tá certo, que aconteceu. Então, meus queridos irmãos, o iluminismo, porém, ele desprezou a voz de Deus, né? Apossou-se de um pressuposto fundamentalmente cristão, sem ao menos dizer obrigado, né? Descartou então a medida de todas as coisas, ou descartou que a medida de todas as coisas deve ser a revelação de Deus, e elevou a razão, né, humana ao nível supremo. Então, hoje, nós podemos dizer que não existe um cantinho sequer, né, da existência e do pensamento humano que não tenha sido radicalmente afetado pelo iluminismo, tá certo? Do que ensinam nas escolas a forma de nos comportarmos na fila do supermercado, por exemplo, né? Então, a transformação ela foi radical. Para ilustrar o que nós estamos aqui dizendo, né, permitam-me aqui apresentar dois exemplos, né, dois exemplos de campo de ideias, né, ou do campo das ideias do mundo das universidades. Por exemplo, a Universidade de Harvard, né, em Cambridge, ali no estado de Massachusetts, né, nos Estados Unidos, é tida como a melhor universidade do planeta já há mais de 30 anos consecutivos. Então, o lema estampado em seu brasão é Veritas, né, traduzido ali do latim verdade. Agora, o que quase ninguém sabe, né, é que essa única palavra, né, nobre que é, né, diga-se de passagem, é tudo o que restou de seu lema original, né? Quando Harvard foi fundada em 1636, no século 17, né, o lema da universidade era Veritas pro Christo et Ecclesia, né, que traduzido do latim fica verdade para Cristo e para a igreja, né? Então, perceberam aí o que foi que aconteceu? Então, se um dia Cristo foi a fonte de toda a verdade, hoje a mente
brilhante, né, dos grandes homens da ciência, passou a ser o referencial, né, para todas as coisas. Então, se um dia a glória de Cristo na igreja foi o alvo, hoje é a felicidade do homem que importa, né? Então, um outro caso interessante é que uma das universidades mais antigas do mundo, né, e que ainda estão em pleno funcionamento, é a Universidade de Aberdeen, na Escócia, né, no Reino Unido. Ela foi fundada em 1495, século XV. Atualmente, o seu lema é Initium, né? Initium Sapientiae, né? Que traduzido do latim é o princípio da sabedoria. E essa expressão aí, né, o princípio da sabedoria, que vem aí dessas duas palavras em latim, foi tudo que sobrou do lema original, que dizia assim, né? Initium Sapientiae Timor Domini, ou Domini, né? Que fica traduzido para o português, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, sabe o que isso significa? Se alguém deseja adquirir sabedoria, né, que se matricule na universidade. Então, é essa a ideia que eles querem passar. Se alguém quer adquirir sabedoria, se matricule na universidade. Esqueça o temor do Senhor, busque a sabedoria da razão, né, científica. Tá certo? Então, meus queridos irmãos, olhando para isso, né, nós vivemos num mundo que fez questão de abandonar a revelação, né, do Senhor para se então estabelecer ou se embebedar, né, da razão do ser humano. Então nós vivemos em um mundo que fez questão de abandonar a revelação do Senhor para se embebedar da razão do ser humano. Então hoje a pessoa iluminada, ou seja, sábia, instruída e esclarecida, é a que possui muito conhecimento, né? Para Tiago, no entanto, a verdade é bem diferente, tá certo? Então, hoje em dia, ensina-se que a vida feliz é a vida sem problemas. Portanto, busque ser feliz, não leve a vida muito a sério, viva o momento como se fosse o seu último instante. Tiago, no entanto, aqui na sua carta, diz que nós devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, né? Afinal, nós estamos sendo preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Então, Tiago 1, né, nós já vimos, mas só para nós lermos aqui para relembrar, Tiago vai falar que deve ser motivo de alegria para nós passar por muitas provações. Tiago 2, a partir do versículo 2, se portanto entrar na vossa sinagoga, né, aliás, é Tiago 1, meus irmãos, Tiago capítulo 1, a partir do 2, meus queridos irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça-a, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, percebam aqui que há uma grande diferença, né? Hoje se ensina, né, que a vida, ou a vida feliz, é a vida sem problemas, né? Portanto, busque paz, né? Busque ser feliz, não leve a vida muito a sério, viva o momento como se fosse o último instante. Tiago nos mostra aqui, nesse texto que nós acabamos de ler,
que nós devemos considerar motivo de alegria o fato de passarmos por diversas provações, afinal nós estamos sendo preparados, né, para nos encontrarmos com o Senhor. Então, em nossos dias, meus queridos irmãos, nós aprendemos que devemos ouvir a razão e o coração. Ouça o seu coração, né? Portanto, o que importa é a imagem que você constrói de você mesmo. Então, Tiago, no entanto, ele ensina que nós devemos ser prontos para ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa geração, ela aprendeu, né, que as opiniões pessoais devem prevalecer sobre as demais. Portanto, quando não se enquadram ao meu modo de pensar, nós devemos contestar as pessoas. E aí Tiago, meus queridos irmãos, no entanto, diz que nós não devemos ser mestres nem juízes sobre os outros, né? Tiago 3, logo no início desse capítulo que nós estamos estudando. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Né? Então Tiago diz que nós devemos sim ser pessoas iluminadas, mas não da forma como o iluminismo ensinou. Né? O cristão iluminado segue a revelação de Deus, tá certo? Então, a pessoa iluminada, ou seja, a pessoa sábia, a pessoa instruída, a pessoa esclarecida, né? Não é necessariamente aquela de conhecimento enciclopédico, né? Mas o ser humano de coração ensinado por Deus. Né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, sobre o cristão iluminado, que é o nosso tema hoje, né? Tiago nos apresenta então 3 características. Ele descreve então a conduta desse cristão, ele aponta a diferença, né, desse cristão, e ele vai falar também da ambição do cristão iluminado. Então, a conduta, a diferença e a ambição do cristão iluminado. Então, Tiago 3, versículo 13 diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Então, aqui é a conduta do cristão iluminado. Né? Meus queridos irmãos, quando nós gostamos de uma pessoa, né? Quando os conselhos dela nos edificam, né? Quando a presença dela nos abençoa e quando a sua companhia nos faz crescer, geralmente nós descrevemos, né, da seguinte maneira: fulano ou fulana, né, é iluminado ou iluminado. Então, o que nós estamos dizendo com esta expressão? Que a pessoa é sábia, né? Que a pessoa é madura, que a pessoa é inteligente, mas principalmente que a pessoa, né, é abençoada e abençoadora. Nós estamos descrevendo a conduta de vida daquela pessoa. Então, Tiago agora ele se propõe a apresentar para nós, aqui no versículo 13, né, a conduta do cristão iluminado. Então, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, você deve se lembrar que no início desse capítulo, Tiago ele estava combatendo o orgulho do coração das pessoas que explodiam falando dos outros. Né? Então, querendo ser mestres e juízes sobre os outros, eles desciam a língua, né, quando as coisas ou os outros não seguiam a sua cartilha. Então, era isso que Tiago estava falando, tá certo? Então, tais mestres, né, Tiago 3:1, se julgavam iluminados, ou seja, sábios e cheios de entendimento. Tiago 3:13, né, e para eles, tudo o que diziam era lei. Eles se julgavam donos, né, da verdade, as pessoas mais abençoadas da terra e, portanto, né, dignos de serem ouvidos e obedecidos. Né? Então, você deve conhecer alguém assim. Né? Você deve conhecer ou já ouviu falar de alguém assim. Pois bem, para essas pessoas, Tiago diz o seguinte: você se julga iluminado? Então, avalie-se pela sua conduta, né? E não pelo seu conhecimento. Avalie-se pela sua conduta e não pelo seu conhecimento. Né? Um princípio da sabedoria é o temor do Senhor.
tá certo? Então, o princípio da sabedoria é viver e praticar aquilo que Deus revelou em sua palavra, tá certo? O princípio da sabedoria é permitir que o ensino bíblico transforme a mente, molde as emoções e seja aplicado no dia a dia da existência. Então, tem a ver com conduta, tá certo? Então, sobre a conduta do cristão iluminado, Tiago, ele destaca 3 marcas indispensáveis, sem as quais, por mais que se tenha conhecimento, não se poderá dizer, tá certo, que é iluminado, ou seja, sábio aos olhos de Deus. Então, o apóstolo ele destaca o amor, a humildade e a elegância. Então, o cristão iluminado ele tem uma conduta amorosa, né? Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre, né? Mediante obras praticadas, tá certo? Então, percebam aqui, meus queridos irmãos, que nós já temos visto que o amor ele é mostrado na prática, né? Então, o sábio e entendido, ou seja, o cristão iluminado, ele demonstra a sua sabedoria através de obras praticadas, de atos de amor, né? Então, as suas palavras e o seu procedimento são fruto de amor com fé. A segunda parte aí, dentro dessa conduta do cristão iluminado, é a questão da humildade, né? Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre com a humildade que provém da sabedoria. Então, o sábio e entendido, o cristão iluminado, ele demonstra sabedoria mediante um viver humilde. Agora, humildade não é fraqueza. Humildade é força, né? É poder sob controle, tá certo? Moisés e Jesus, por exemplo, eles foram humildes e nem por isso deixaram de ser fortes e vigorosos, né? Então, lendo Filipenses 2, né? Nós não vamos ler aqui, mas os irmãos podem consultar. Mas você lendo a Filipenses capítulo 2, nós podemos concluir o seguinte, né? Por exemplo, a humildade nos faz considerar o outro superior a nós mesmos, né? A humildade nos impede de usar de prerrogativas em benefício pessoal. A humildade nos leva a esvaziarmos-nos de nós mesmos para nos enchermos do Espírito. E a pessoa humilde será fonte de alívio para as pessoas sobrecarregadas à sua volta. Então, basta você ler ali a Filipenses 2 e você vai ver isso, né? Tá certo? Então, ouça aí o que diz Jesus, né? Mateus capítulo 11, vamos lá. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, nós vemos que o cristão iluminado ele tem uma conduta amorosa e humilde, e também a conduta elegante, né? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, né? Então, o sábio e entendido, o cristão iluminado, ele demonstra a sua sabedoria por seu bom procedimento. O adjetivo bom aí vem do grego kalés, né? Kalés mais grafia, né? Que formam a nossa palavra a caligrafia, e significa escrita cuidada, né? De morfologia uniforme e elegante. Então, Tiago ele está dizendo que o cristão iluminado demonstra a sabedoria de Deus em sua vida através de procedimentos belos, elegantes, né? Então, a sua vida se destaca pelas virtudes vividas. Então, a conduta do cristão iluminado é marcada pelo amor, pela humildade e pela elegância. Então, a segunda característica aqui do cristão iluminado, né, é a diferença dele. Tiago 3, versículos 14 ao 16. Vamos voltar então para lá. Tiago 3, versículos 14 ao 16.
que diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, tendo descrito aqui a conduta do cristão iluminado, Tiago apresenta aqui a diferença que ele faz no mundo em que vive. Ele não é como os demais, né? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, o cristão iluminado, ele faz a diferença, né? Porque a sua sabedoria, ela é celestial, ela não é terrena, né? Animal ou demoníaca. E o que isso significa? Em primeiro lugar, sabedoria terrena, porque está em contraste com o que Deus criou no céu, né? Além de se contrastar também com a obediência dos anjos, né? Tal como a besta que emerge da terra, né? Apocalipse 3, do 11 ao 18, a sabedoria terrena se levanta contra tudo que é sagrado e divino, né? Além de desobediente, ela é transitória, ela é fraca e ela é imperfeita. Em segundo lugar, sabedoria não é espiritual, né, ou animal, porque tem a ver com a sabedoria do homem sem o espírito, né? Ela é guiada pelos impulsos carnais. E, em terceiro lugar, sabedoria demoníaca, porque é enganosa, é mentirosa, é pervertida. Ela desvia o homem das veredas da justiça, né? Afasta o homem de Deus, guia-o, né, pelo caminho largo da perdição eterna. Então, nós vemos aqui no versículo 14 que a sabedoria terrena, ela se manifesta através de pelo menos 4 atitudes pecaminosas alojadas aí no coração, né? Então, em primeiro lugar, a inveja amarga, né? Ou seja, uma pessoa que não se contenta com o que tem, quer o que é do outro, né? Entristece-se por não ter o que é do outro. Fala também da ambição egoísta, né? Ou seja, o sentimento faccioso, quer só para si mesmo, né? Não se contenta com o que tem, fere o outro, racha as relações. E fala também, em terceiro lugar, da vanglória, né? O orgulho, né? Aí a vaidade de toda espécie, cheio de si, né? Tudo gira em torno de si, né? O único dono da verdade. E em quarto lugar, a mentira, né? Mente para manter-se apresentável, né? Manipula para manter o poder e a supremacia. Então, o produto de vida desse tipo de coração não poderia ser mais devastador, né? Versículo 16 de Tiago 3, pois onde há inveja e ambição egoísta, há aí confusão, ou seja, revolta, intriga, né? Desordem e instabilidade e toda espécie de males, né? Projetos ou posturas imorais sem ética, né? Então, em contraste com tudo isso, o cristão iluminado, ele faz a diferença. Por quê? Porque a sua sabedoria, ela vem do céu, né? As suas práticas são de justiça, o seu viver é abençoador. Então, o cristão iluminado, ele age completamente diferente, ele faz a diferença no mundo em que ele vive, tá certo? E por fim, meus queridos irmãos, né, a terceira característica do cristão iluminado é a ambição dele. Versículos 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, nós vimos aqui a conduta e a diferença do cristão iluminado. E agora Tiago, ele vai revelar o que vai no coração desses homens e mulheres de Deus. O que é que vai no coração dos homens e mulheres de Deus, os cristãos iluminados, né? Isso é bem interessante, meus queridos irmãos.
Ele falará agora, Tiago vai falar das ambições, né, do cristão iluminado, versículos 17 e 18. Né? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Né? Imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, em contraste com a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do alto abriga no coração determinadas características, né, tais como pureza, paz, né, amabilidade, compreensão, misericórdia, atitudes, né, generosas, justiça e sinceridade. Então, ao apresentar as características da sabedoria terrena, versículos 14 ao 16, em contraste com a sabedoria que vem do alto, versículos 17 e 18, não estaria Tiago aqui apresentando, né, a sua versão inspirada das obras da carne e do fruto do Espírito? Né? Então é bem interessante isso. Compare aqui com o que Paulo diz lá em Gálatas 5, né, versículos 19 ao 26. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Né? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, percebam aqui que a ambição do cristão iluminado é podar as obras da carne para produzir o fruto do Espírito. Então, o resultado, diz Tiago, será a paz, né? Versículo 18, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Então, meus queridos, nós precisamos de cristãos iluminados perambulando pela vida. Nós precisamos de pessoas assim, né? Na sociedade, na igreja. Né? Seja você um pacificador, seja você um cristão iluminado, né? Um cristão que realmente faz a diferença no mundo em que vive, né? Um cristão que tem uma conduta, né, que realmente glorifica ao Senhor, aquele que faz a diferença, né, onde ele estiver, né? E a questão também de ambicionar, ou seja, desejar as coisas que realmente glorificam ao Senhor, colocar em primeiro lugar, né, aquilo que é mais importante, né, aí nas prioridades que nós temos. Então, seja você aí um cristão iluminado, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A nossa oração, meus queridos irmãos, é que Deus nos ajude a de fato sermos cristãos iluminados, cristãos que abençoam as pessoas que estão ao nosso redor, cristãos que realmente, através da sua vida, do seu testemunho, do seu viver, chamem a atenção das pessoas para o nosso Pai, né, que está nos céus. Que as pessoas possam olhar para as nossas obras, para a nossa conduta e possam glorificar a Deus. E não o contrário, como muitas vezes tem acontecido. Mas nós precisamos de fato fazer a diferença. É muito importante nós zelarmos pelo nosso testemunho. É muito importante. Né? A nossa vida é como um livro e as pessoas estão nos lendo. Elas estão lendo para ver o que é que nós estamos ali ensinando pelas nossas vidas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos para a sua honra e para a sua glória. Estejamos orando, meus queridos irmãos. Quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aí já liberados para nos reunir. Faltam alguns detalhes, né? Estamos conversando, estamos esperando aí a resposta dos irmãos, né, para ver como vai ser nessa segunda fase, né, com 20% aí da capacidade do templo, né, um culto presencial e os demais aí ainda pela internet, tá certo?
Então estejamos em oração, logo que a decisão estiver tomada, no máximo amanhã os irmãos serão informados, tá bom? Deus abençoe, continue aí acompanhando as mensagens pelo canal da igreja no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, tá certo? Compartilhe com os amigos, com os familiares, faz com que a palavra de Deus alcance mais pessoas, tá certo? Deus abençoe, um abraço e até a noite, se Deus nos permitir.